Bom dia a todos e todas aqui presentes, que estão assistindo ao vivo aqui com a gente. Mais um apoio técnico direcionado aos alojamentos provisórios em virtude da situação de emergência no Rio Grande do Sul, mas não somente, né, já que é uma iniciativa que a gente tem tratado importantes temas transversais aí à atuação de toda a nossa rede socioassistencial e intersetorial também, nesse contexto de emergência. Então, lembrando mais uma vez que essa é uma iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado do Rio Grande do Sul, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, e em parceria aí também com os organismos internacionais, organizações da sociedade civil. Inclusive, teremos aqui importantes organizações presentes com a gente no dia de hoje. Então, iniciando já informando para vocês que a gente vai disponibilizar a lista de presença aqui no chat, importante que todos que estão presentes possam preencher essa lista. E a gente inicia com alguns informes da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, que a Bruna Rossi, da equipe do Estado, vai trazer para a gente. Bom dia, Bruna. Bom dia, Kélvia. Bom dia a todo mundo. É um prazer estar aqui em mais um apoio técnico. Na verdade, são dois informes muito breves, assim. O primeiro é que hoje, às 15 horas, vai acontecer uma live para os gestores municipais para tirar dúvidas e explicar o processo do aluguel social e da estadia solidária. Então, a gente também conta, assim, com o apoio de vocês para fazer com que essa informação chegue aos gestores. A gente sabe que tem muitas dúvidas sobre o processo do aluguel, né, do cofinanciamento do Estado do aluguel social e da estadia solidária. Então, também vai ser uma oportunidade para a gente poder tirar dúvidas e falar um pouco como é que vai ser esse fluxo. E outra é só também informar que a gente conseguiu prorrogar o prazo para o cadastro do auxílio abrigamento. Então, agora os municípios têm até o dia 3 de julho para fazer o cadastro, né, o preenchimento ali na plataforma do Aproxima RS, e aí até o dia 10 de julho para conseguir a aprovação do conselho, né, do plano de ação ali no Segdas, para poder liberar o cofinanciamento. A gente segue aqui à disposição, tentando dar conta de todos esses processos, enfim, que estão acontecendo em paralelo, e a gente, né, qualquer coisa também pode nos chamar. Eu vou colocar aqui no chat o link da live de hoje, às 15 horas, para que vocês possam ajudar no compartilhamento. Obrigada. Obrigada, Bruna. Então, dando continuidade, a gente vai para os informes do MDS com a Cíntia Miranda, que é coordenadora do Serviço de Proteção em Situações de Calamidades e Emergências na Secretaria Nacional de Assistência Social. Bom dia, pessoal. Na verdade, não tenho algo específico para falar para vocês, só agradecer a presença de todo mundo. A gente está se organizando, né, para dar as melhores respostas que a gente pode, como a Bruna mesmo falou, né, dentro da nossa perspectiva, e a gente está trazendo aqui vários conteúdos nesse apoio técnico. Todos os apoios técnicos já estão gravados, estão lá no canal do YouTube da Rede Suas, então você pode voltar nos capítulos anteriores. Estamos também formatando um curso de gestão de abrigamento com os colegas, estamos inclusive em reunião, o pessoal está lá em reunião, para que a gente possa fortalecer as capacidades do SUAS, mas a formação vai estar aberta a quem tiver interesse, para a gente ter esses espaços que são mais amplos aqui de diálogo e de proporção de conhecimentos técnicos de forma ampla, mas também um curso mais aprofundado para aqueles que necessitarem. Além disso, a gente tem o nosso canal, a nossa comunidade oficial. Então, se você conhece algum coordenador de alojamento ou de abrigamento que não está incorporado à comunidade, a gente sugere que você faça a divulgação para que essas pessoas possam ter acesso às informações de forma séria e consigam saber, né, do que está acontecendo com as nossas equipes em tempo real, tá? Então é isso, agradeço muito a participação de todos e que a gente tenha uma ótima manhã de apoio técnico. Obrigada.
Obrigada, Cíntia. Então, daqui a pouquinho a gente coloca também aqui no chat o link para essa comunidade que a Cíntia mencionou, dos alojamentos provisórios. Quem não está ainda participando da comunidade, é só clicar, então, no link que a gente vai enviar com convite, já participar, e esse link pode ser disponibilizado também para outras pessoas que vocês julgarem importante compartilhar. A gente pede também para que, como essa é uma iniciativa que a gente tem feito, já é o nosso 5º apoio técnico direcionado aos alojamentos provisórios, com esses temas, né, relevantes, a gente pede para que vocês tiverem sugestões de temas, assuntos que acham importantes tratar nos próximos encontros, que também possam colocar aí para a gente no chat, para a gente organizar também os nossos próximos diálogos e reflexões aqui por meio desse espaço, né? Então, a gente vai iniciar o nosso dia de hoje, o tema é violência de gênero e proteção contra o abuso e exploração sexual, o que pode ser feito para evitar danos. A gente vai ter a participação de algumas organizações da ONU aqui com a gente, o Fundo de População das Nações Unidas, o UNFPA, a Organização Internacional para Migrações, OIM, e a Agência da ONU para Refugiados, o Acnur. E aí a gente vai dar início, então, com a fala sobre violência baseada em gênero. E aí quem vai trazer essas reflexões para a gente é a Patrícia Ludmila e também a Jaqueline Oliveira, que são representantes do UNFPA, e a Eliana Moreno, representante do Acnur. Então, vocês fiquem à vontade. A gente separou aí em torno de 30, 35 minutos para essa fala inicial. E a gente pede também para quem tiver algumas contribuições, reflexão, perguntas, que possam colocar no chat. E aí, no final também do nosso momento aqui de apresentações, a gente vai fazer essa abertura para a leitura, né, dessas questões no chat, mas também manifestação de alguém que assim o quiser, tá bom? Então, obrigada e podem iniciar. Bom dia, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, né, de a gente estar aqui conversando um pouco sobre um tema não tão agradável, mas super necessário, tendo em vista o contexto que o Rio Grande do Sul ora passa, né? Eu sou Patrícia e vou trocar aqui algumas ideias, prosear com vocês um pouquinho acerca desse fenômeno violência de gênero em contextos de emergência. Eu pediria para a Jaque projetar aí, enquanto a Jaque projeta, eu queria falar por que a gente escolheu esse tema, por que é importante dialogar sobre violência de gênero nesse cenário que o Rio Grande do Sul hoje passa. Vocês estão me escutando? Sim, escutamos. É importante reforçar que nos contextos de emergência humanitária, sejam decorrentes de alterações climáticas, de crises climáticas... Porque é só Brasília. Acho que tem algum microfone ligado. É só Brasília. Patrícia, desculpa, se você puder ligar seu microfone novamente. Ah, ok. Pronto. Vocês me escutam agora, né? Era outra Ludmila. Sim. Estava bacana, né? Então, assim, por que a gente resolveu abordar esse tema e teve a compreensão do MDS, da Secretaria Estadual para trazer essa temática, né? Porque a gente sabe que nos contextos de emergência, sejam por deslocamentos forçados ou por crises climáticas, enfim, desastres, a violência de gênero, que já existe, que perpassa toda a humanidade, né? Diferentes nacionalidades, elas se intensificam. Isso é fato. Isso a gente já tem comprovação por nossas práticas no processo de deslocamento forçado que o Brasil hoje vivencia com as pessoas decorrentes da Venezuela, a gente tem percebido e em outros lugares do mundo também. Tem se provado que a violência de gênero se intensifica por diversos fatores, né? E qual é o grupo prioritário para que essas violências aconteçam? A gente sabe que mulheres e meninas são os alvos prioritários e a população LGBTQI, APN+. Então, por isso da importância da gente abordar essa temática, também abordar a questão da proteção contra abuso e exploração sexual, né, que a minha colega Tamires e a Eliana vão abordar em seguida, para que a gente possa, no lugar que a gente ocupa, verificar como é que a gente pode minimizar os riscos e minimizar os danos causados a essas pessoas. A gente sabe que todo mundo tem as melhores das intenções para poder abordar alguns temas. Porém,
Se a gente não aborda da forma adequada, a gente pode causar mais danos a essas pessoas. Então, existem pessoas especialistas para tratar o tema e pessoas não especialistas que precisam conhecer para poder não atrapalhar e não causar mais danos. Por isso, da importância da gente abordar esse tema. Então, o fato é, a violência está existindo, nas emergências elas se intensificam, e o que é que a gente pode fazer para poder mitigar, minimizar esses danos e não causar mais problemas para a vida dessas pessoas que já estão, né, que já estão vivenciando situações extremamente danosas. Já que você pode passar? Então, a gente sempre chama aqui que são os mandamentos, né? A gente tem, nas escrituras, né, falam 10 mandamentos. A gente tem aqui outros números de mandamentos. Então, o nosso foco é o que é que a gente deve fazer diante de uma situação de violência de gênero. Primeiro é saber que lugar você ocupa. Você é um especialista? Então, você tem um caminho. Você é uma pessoa não especialista, um voluntário? Você tem coisas que você pode fazer, mas principalmente reconhecer o seu lugar do ponto de vista que você não deve mexer na ferida que você não vai tratar. Isso é ponto, isso é claro. Então, existem fluxos. Esses fluxos, eles vão depender também de quê? Do tipo da violência e do tempo da violência sofrida. Só um pequeno exemplo. Se eu sofro uma violência sexual ontem, para onde eu vou? Infelizmente, muitas pessoas imaginam que é procurar a segurança pública. Mas eu sempre digo, né? Para eu procurar a segurança pública, eu preciso estar vivo. Então, a primeira coisa que a pessoa precisa manter é a sua saúde. Né? Então, só para a gente ter ideia que os caminhos a serem percorridos vão depender de diversos fatores. Né? Primeiro, o lugar que eu ocupo, se eu sou especialista ou não, e o tipo de violência e o tempo da violência sofrida. E outro fator que muitas das vezes a gente não leva em conta, que é o desejo da pessoa que passou pela violência. Então, o nosso foco, enquanto organizações das Nações Unidas, enquanto atores humanitários e da própria rede local do Brasil, do Estado brasileiro, é focar nas pessoas. Então, o nosso foco é lembrar que a prioridade sempre são as pessoas que passam pela situação de violência. Por isso que a gente fala da abordagem centrada na sobrevivente. E os mandamentos que eu coloco aqui, que é importante, a gente sempre pede, viu, Cíntia, Kelvin, demais colegas da rede local e atores humanitários, a gente sempre pede, cola isso na parede, nos locais que vocês estão, a gente vai repassar para vocês, bota na geladeira, bota onde for, para a gente lembrar sempre que não causar danos com a nossa intervenção. De boas intenções, a gente não pode, em nome das boas intenções, a gente não pode causar mais mal para as pessoas. Outro fator importantíssimo, que é proteger a identidade, a confidencialidade e a privacidade da pessoa. Sabe, a gente às vezes quer ajudar, dando a foto, o nome das pessoas em grupo de WhatsApp, e isso causa mais danos às pessoas. Então, não pode. Precisamos proteger a identidade, confidencialidade, privacidade e segurança da pessoa sobrevivente. Evitar que saia na imprensa coisas que não vão ajudar em nada a vida das pessoas. Outro mandamento é, se eu for realizar escuta, gente, escuta em ambiente privado, seguro e acolhedor, preferencialmente por pessoas do mesmo gênero, se a sobrevivente assim desejar, tá? Preferencialmente. Realizar, ser paciente e escutar. Muitas das vezes as pessoas que vão fazer a abordagem ficam, me conte, me diga, o que é que você passou, como foi? Isso não deve acontecer. A paciência e a escuta é importantíssimo, e não julgar. O que é que você fez para passar por uma situação como essa? Sabe? Isso é uma forma de culpabilizar a pessoa que é a sobrevivente de violência. Fornecer informações extremamente confiáveis e reais. Não, se eu não sei onde é que tem determinado serviço no Rio Grande do Sul, eu não vou falar o que eu não sei. Então, procurar saber dos locais da rede. Se eu não souber, eu digo eu não sei, mas eu não vou informar errado para aquela pessoa. Informações confiáveis e reais. Né? Outra coisa, não fazer promessa. Olha, se você deixar essa pessoa, você vai ser feliz. Nós não temos bola de cristal, então não posso fazer promessa daquilo que eu não posso ter certeza. Né? A gente não tem como saber disso. Isso é outro mandamento de quem for ator humanitário ou da rede do Rio Grande do Sul, seja estadual, municipal ou os voluntários, etc. Eles precisam ter isso em mente.
fazer somente perguntas necessárias para o próximo atendimento. Não mexer na ferida das pessoas se eu não vou poder ajudar a cicatrizar essa ferida. Né? Não compartilhar informações sem seu consentimento, isso é básico. Eu só posso repassar para alguém da rede ou algum serviço o caso dessa pessoa se ela disser, eu concordo com você. Tem algumas exceções, que é no caso de crianças e adolescentes, que a gente vai falar daqui a pouco. Eu já vi que minha colega Ana Carol está aqui e a gente sabe disso. Então, tem alguns casos que a gente... Essa exceção, essa regra, ela é rompida, mas, por conta do interesse absoluto das crianças, a gente precisa reconhecer que pode passar, tendo em vista a especificidade de crianças e adolescentes. Priorizar discussões individuais. Gente, reunião de equipe do MDS, do ESD, da secretaria, aliás, discutir casos de fulano, cicrano, de fulaninha, de Maria, de Joana, de Josefa. Não, isso não vai resolver o caso da pessoa. Eu só vou discutir casos de pessoas específicas, com o consentimento da pessoa e se for para ajudar aquela pessoa. Não vamos estimular a nossa curiosidade em cima do sofrimento alheio. Então, priorizar discussões individuais. Jamais enviar dados de pessoas por e-mail sem ter uma senha, sem ter um critério de proteção para poder compartilhar essas informações. A outra questão, que essa aqui cabe muito nessa realidade, é não cabe às pessoas, sejam voluntários, sociedade civil e atores não especialistas dos abrigos provisórios, investigar casos. A gente não é polícia. A gente está para proteger as pessoas e garantir a integralidade do cuidado para essas pessoas. Então, eu, enquanto voluntário ou ator diverso da sociedade civil que está ocupando uma determinada função no abrigo, eu não tenho que investigar. Guardo minha curiosidade para outras coisas da minha vida pessoal, mas não vou mexer na ferida das pessoas, nem investigar. O que é que você fez? Como é que você estava? Não, eu não vou contribuir em nada com isso. Então, não cabe às pessoas a fazer essa investigação. O que devemos fazer? Priorizar que a sobrevivente receba o apoio e os cuidados imediatos necessários para aquele caso. Né? Sempre bato na tecla, violência sexual, todo mundo que trabalha em emergência deve saber que é procurar rede de saúde, que eu possa evitar gravidez indesejada, ISTs, HIV, até 72 horas. Então, precisamos priorizar. Isso tem que ser na ponta da língua para todo mundo que se disponibiliza a trabalhar em um contexto de emergência. No caso de criança, acionar o conselho tutelar, né? Sempre é bom garantir uma boa articulação com os conselhos tutelares para poder garantir essa proteção integral também, um diálogo bilateral, né, para poder trazê-los para a roda e para poder esses momentos de proteção e de discussão. Uma coisa importante é ouvir criança, precisamos ter em conta suas preocupações e vontades. Porém, a gente precisa garantir a segurança e a integridade física e mental das crianças. A gente vai ouvir uma criança e se de repente não é qualquer pessoa que pode ouvir, mas a gente pode vulnerabilizar essa criança se a gente não tiver o cuidado adequado ao fazer essa escuta, né? Porque depois a gente dá as costas e ela vai ficar, provavelmente, com aquele perpetrador ao lado dela. Então, a gente tem que ter todo o cuidado para fazer essas abordagens. Outro mandamento que a gente fala é certificar-se de que o interesse da criança esteja sendo respeitado, principalmente quando tem adulto falando por ela, falando e não permitindo que ela expresse seus sentimentos e tomando decisões por elas. Então, temos que ter esse olhar de águia para poder enxergar além do que os olhos físicos nos mostram. Se tem determinada situação, eu preciso enxergar de uma forma que eu possa cercar, né, essa situação de forma que eu não cause danos, mas que eu fique observando o que pode ter por detrás daquele adulto que sempre toma a resposta, a abordagem, as decisões por aquela criança. Sem, claro, expor essa criança e dizer, me conta o que é que está acontecendo, o que é que essa pessoa sempre fala por você. Senão, assim, eu vou vulnerabilizar e eu vou, inclusive, poder perder essa criança se eu não fizer uma abordagem adequada. E outra coisa é encaminhamentos a serviços especializados
e que isso seja feito por pessoas que tenham competência técnica para tal. Não é uma pessoa que está lá na portaria do abrigo, dizer, olha, você tem que ir para um CREAS ou você tem que ir para a delegacia. Não, quem tem que fazer isso é quem sabe fazer isso. Não estou desmerecendo as funções diversas que existem nos refúgios, nos abrigos. Porém, cada um tem uma função importante naquilo que lhe compete. Para fazer encaminhamentos, a pessoa tem que ter o conhecimento técnico e humano também para fazer determinadas abordagens. Por quê? Por conta de, muitas vezes, todo mundo querer mexer em uma panela, esse angu desanda e acaba, muitas vezes, estragando uma abordagem que seria para proteção, causando más danos à vida dessas pessoas. Isso é algo muito importante. Por isso, a gente, enquanto UNFPA, NU e OIM, parabeniza pela iniciativa de trazer essa temática, porque a gente entende que essa resposta ela precisa ser de proteção para as pessoas. Por isso que a gente pede que esses mandamentos, que a gente chama mandamentos, mas é uma brincadeira, né, no sentido esses princípios, eles sejam não só colocados nas paredes, mas que façam parte da prática de cada uma de nós aqui presentes, cada uma das pessoas aqui presentes, mas que também sejam multiplicados com seus colegas na linha de frente, na resposta dentro dos abrigos e em outros espaços de proteção. Então, terminando aqui, eu não sei se eu consegui cumprir o tempo, eu falo bastante, mas estou à disposição para tirar dúvidas ao final da nossa intervenção. Passo para minha colega Eliana Moreno para dar seguimento. Obrigada, Patrícia. Bom dia para todos e todas. Um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Eliana Moreno, trabalho no escritório do Acnur e eu estou acompanhando aqui no Rio Grande do Sul desde o mês de junho. Então, um prazer estar aqui também para o Ministério, a SEGES, abrindo espaço para essa pauta tão importante, como já falou Patrícia. Então, em consonância com a pauta, todos os pontos que a Patrícia colocou agora, bem importante retomar alguns princípios que são base para esse acompanhamento de uma pauta tão delicada como é a violência baseada em gênero. Frente a isso, acho que da prioridade que nunca tem que ser esquecida a questão da segurança, né? É o risco de proteção que diretamente está ligado com o risco de perder muitas vezes a vida no pior dos casos, mas que ele se manifesta de outras formas muito mais sutis, né? E aí, a segurança é uma questão muito importante para considerar, retomando aqueles mandamentos que Patrícia estava falando. Sempre considerar que qualquer tipo de medida que seja tomada tem que estar pensada na forma de não gerar mais dano ou não colocar as coisas de uma forma pior, possivelmente, para essa pessoa sobrevivente. Então, a segurança, junto com os princípios como o respeito, considerando que são questões que vão diretamente afetar a autonomia, outros direitos, a dignidade própria das pessoas sobreviventes, respeitar de uma forma considerável também cada situação que possa ser achada, as diferentes formas de violência, elas não vêm de uma maneira direta a ser revelada para nós, né? Então, muitas vezes, com essa sutilidade, é importante considerar questões culturais, questões que já vêm, talvez, de um ciclo de violência complexo, porém, não gerar algum tipo de condutas que encaminhem julgamentos ou algum tipo de culpa nas pessoas que sobrevivem sobre esse tipo de questões. Um ponto que a Patrícia colocou muito importante e que talvez vamos reforçar nas duas pautas é a questão da confidencialidade. A confidencialidade tem um papel muito necessário para que se reforce a segurança, para que se reforce o respeito, sobretudo porque muitas vezes as pessoas sobreviventes, elas não vão entrar diretamente a compartilhar esse tipo de situações com os gestores, os voluntários. É um processo que leva certos momentos para chegar a esse momento que se revela, se conversa de forma mais específica. E quando essa confidencialidade se quebra, não só estamos quebrando
a situação do caso particular. Também estamos gerando um efeito bola de neve para outras pessoas que poderiam estar em situação similar e que de alguma outra forma vai gerar um desconforto. Então, vai criar essa ideia de que talvez melhor não falar, melhor não entrar em confiança, melhor não colocar em conhecimento, porque com certeza a minha situação particular vai ser sempre divulgada de forma aberta. Sabemos que muitas vezes é necessário, né? Em alguns casos, onde as vidas estão em risco, onde estamos falando muitas vezes de crianças e demais. Mas isso ajuda muito para também fortalecer mecanismos, inclusive comunitários, e de fortalecimento de capacidades, esse não quebramento da confidencialidade. E a não discriminação, né? Com certeza, muitas vezes nossa sociedade, que tem uma grande carga patriarcal, um pouco com esse toque machista, tende muito a gerar essa forma de culpabilizar e julgar e discriminar, inclusive, as pessoas sobreviventes de violências de gênero. E aí, nosso papel sempre vai ser considerar que talvez eu não me sinto com essa confortabilidade para acompanhar. Talvez podem haver pessoas que estejam mais próximas para estar na pauta sem gerar esse tipo de discriminação. Então, isso se engancha muito bem com uma abordagem, com um princípio que a gente utiliza muito no acompanhamento das diferentes situações de violência baseada em gênero, que é a questão do enfoque centrado na pessoa sobrevivente. E para isso, nós temos sempre que perguntar-nos que tanto, como nossas ações, como nossos acompanhamentos, eles podem realmente ajudar a salvaguardar as vidas das pessoas que podem sofrer esse tipo de situações. E para isso, temos que dar um valor especial a esse tipo de experiências, às necessidades reais que as pessoas têm. Tem uma questão que a Patrícia colocou muito bem, que muitas vezes quando falamos, lá identificamos um caso de violência, automaticamente parece que se ativa um chip que fala, tá, então vamos encaminhar para o sistema de justiça. Só que simplesmente as necessidades das pessoas, os desejos que elas têm nesse momento, que vão acompanhados dos medos, da falta de conhecimento, talvez sobre os serviços, esse tipo de preconceitos prévios que já existem sobre os serviços, não ajudam muito que esse seja o primeiro caminho. E talvez nesse momento, para nós que estamos talvez de perto acompanhando esse tipo de situações, podem existir outras ferramentas, como temos mapeamento de serviços disponíveis, que podamos fornecer e conversar um pouco sobre essas outras possibilidades. Temos essa possibilidade de identificar que nessa experiência talvez alguma questão associada ao acompanhamento psicossocial ou a questões de saúde poderiam ser um pouco mais urgentes que diretamente chegar a esse ponto do atendimento através da delegacia ou outros atores. Então, aqui a gente coloca no centro das decisões as pessoas sobreviventes para que elas consigam entender que têm uma série de direitos e que têm uma série de possibilidades para poder achar um novo caminho, encontrar umas novas possibilidades para superar ou tentar superar aquele ciclo de violência. E claramente isso está ligado com a segurança emocional, física das pessoas. É muito difícil, e eu lembro muito sempre de uma palavra, de uma frase que é, muitas vezes quando se sofre violência, é quase como um momento da vida que você quase que morre e volta a viver, sabe? Porque tem esse negócio de passar por uma série de afetações psicológicas muito fortes, tem todo um conteúdo social, tem todo um conteúdo fisiológico e psicológico que está afetado. Porém, tudo o que seja feito para garantir essa proteção, essa segurança, tem que ser construído em conjunto com as pessoas, ajudando de uma forma muito mais especializada. Se nós somos expertos, vamos dar a reforçada da outra frase. Vamos procurar especialistas para tentar fornecer os melhores encaminhamentos. Jackie, por favor.
E aqui, pensando claramente no processo que está sendo desenvolvido aqui com o acompanhamento das pessoas vítimas das enchentes, também é importante lembrar que nesta pauta, às vezes tem coisas, como já a Patrícia falou sobre aqueles mandamentos, que devem ser pensadas para não fazer ou para fazer de uma forma certa. Eu vou começar com aquelas que não deveriam ser colocadas. Muitas já foram faladas por Patrícia. Mas eu acho que uma das primeiras coisas, às vezes chegam aqueles rumores sobre algumas questões de violência. E às vezes por não querer envolver-nos nesse tipo de acompanhamentos, porque não conhecemos totalmente, porque às vezes as pessoas falam, é uma briga entre casais, eu não vou entrar aí. Será que com esse tipo de comportamentos estamos ajudando a essa pessoa ou outras pessoas que poderiam estar com situações similares? Talvez não. Então, talvez não omitir, mas talvez tentar de achar uns caminhos certos para chegar à problemática. Não precisamos chegar de forma direta. Você está sofrendo de violência de gênero, você está sendo batida por seu marido, você está com situação associada à violência. Não. Temos formas, né? E parte desse processo também vai ser deixar aquela provocação de outros momentos para conversar muito mais. Temos que evitar sempre essa linguagem que fale, as pessoas estão sofrendo de violência porque elas gostam de ter esse tipo de tratamentos por parte de quem está gerando a violência. Muitas vezes, quando encontramos situações de violência, não só passam por mim, não só passam por Jackie, não só passam por Patrícia, podem passar por muitas pessoas. E essa descoordenação, às vezes, gera uma revitimização. Então, como geramos formas, como geramos fluxos que ajudem um pouco a isso? A Jackie nos vai falar um pouquinho mais melhor sobre isso. Mas também como é importante que esses fluxos que estão tanto ligados a procedimentos dentro dos espaços de acolhimento, por exemplo, ou sobre os serviços que estão disponíveis, estejam atualizados. E aí deixaríamos como uma primeira provocação. Realmente está tudo atualizado nesse momento? Temos os horários, temos números, temos formas diversas para que isso esteja funcionando de forma certa? Seria importante também considerar. Não precisamos adentrar nos casos, no caso que se não temos a necessidade, nós não somos investigadores, não precisamos entrar com detalhes que talvez não sejam necessários. E aqui voltamos de novo. Se eu não estou com a expertise de gerenciar um caso, de acompanhar de forma certa, talvez é melhor encaminhar para os expertos, mas sem entrar a profundizar em algum tipo de detalhe que possa colocar em desconforto as pessoas. E este ponto de aqui é um ponto muito importante sobre a questão de não expor a informação pública sobre os casos ou sobre situações que identifiquem as pessoas. Quando nós vemos, por exemplo, algumas vezes na mídia, que colocam os nomes de crianças, de mulheres, de pessoas que foram sobreviventes, estamos totalmente vulnerabilizando todos aqueles princípios que falamos sobre a confidencialidade, a segurança, o respeito. E aí é importante que não, por talvez ganhar um espaço de benefício sobre a informação, esse tipo de coisas aconteçam. Então, esse é um ponto muito importante para considerar. E agora eu vou passar rapidinho naqueles pontos, porque não quero atrapalhar o tempo tampouco, muita coisa, sobre o que poderia ser criado. Então, vamos a pensar também que, além da resposta, também temos questões como os espaços de acolhimento fortalecem os mecanismos de prevenção. Aí, claramente, são várias as formas de criar essas ferramentas, né? Por um lado, materiais de comunicação que possam informar sobre as formas de violência, sobre os serviços. Temos espaços de proteção comunitária, rodas de conversa, grupos de apoio que facilitem esse tipo de conversas para divulgar informação e para criar esse tipo de espaços seguros. Temos identificados líderes, talvez comunitários, pessoas que são parte dos espaços, das comunidades, que nos possam ajudar a criar esse ambiente de uma forma segura e respeitosa. Além disso, precisamos não só ter esses espaços de conversa, são super válidos, mas aí precisamos também ter alguns treinamentos um pouco mais especializados sobre esse acompanhamento nos casos, sobre ferramentas para prevenir, ferramentas para mitigar e considerar também que os espaços físicos podem ser espaços que garantam uma segurança ou que coloquem um pouco mais em risco.
a questão sobre os mapeamentos, que já conversei. E, claro, lembrar sempre, se eu não sei o que fazer, eu preciso pedir ajuda de outros. Muito obrigada, peço mil desculpas se talvez me ultrapassei, mas ficamos emocionadas aqui conversando da fala. Jackie, por favor. Obrigada, Eliana. Eu sou Jaqueline Oliveira, sou assistente de proteção, estou atuando aqui no Amazonas também. Eu gostaria de agora, a gente falou muito de falamos de um caminho, de uma abordagem que direciona para não causar danos à pessoa sobrevivente, então, principalmente falando dos princípios que orientam esse nosso trabalho e também um diálogo muito do como fazer, do que fazer, mas é fundamental também que a gente possa falar para onde a pessoa sobrevivente deve ir nessas situações. Então, entendendo que na abordagem a pessoa sobrevivente, em muitos casos, aparecem diversas demandas, até porque a pessoa sobrevivente, na sua integralidade, apresenta já várias necessidades e que dentro de uma emergência, tudo é emergência, é fundamental que a gente saiba, até dentro dessas emergências, estabelecer o que é prioridade nesses casos. Então, as minhas colegas aqui já trouxeram, principalmente, pensando que a saúde deve ser priorizada nesses casos, nós temos um fluxo que é uma das lâminas, e aí nós podemos compartilhar também posteriormente em PDF, que é justamente esse direcionamento em cores para auxiliar um recurso visual, para auxiliar essa orientação de onde deve ir. Então, em casos de violência sexual, como Patrícia e Eliana já bem falaram, o acesso à saúde é priorizado, até porque esse acesso dentro da saúde em casos de violência sexual é uma corrida contra o tempo para que a gente possa, ali, de certa forma, priorizar e retardar algumas complicações que podem vir em longo prazo, como ISTs, como a gravidez não desejada e, claro, todos os transtornos que envolvem ali o abuso, a violência contra violência sexual. Então, em casos de violência sexual, como traz aqui, é fundamental que a gente possa garantir o acesso imediato dentro das 72 horas, mas isso não impede de que a pessoa sobrevivente, mesmo passando essas 72 horas, tenha que buscar a saúde. Então, é fundamental, até porque no Brasil nós temos a lei do minuto seguinte, que garantiza que a pessoa, para a lei, a vítima, deve acessar deve ter o tratamento obrigatório integral como porta de entrada aos hospitais. E, é claro, em casos de criança e adolescência, o conselho tutelar deve ser acionado. E em casos de violência física, é também fundamental que as pessoas procurem os hospitais. Isso é importante saber, porque muitos casos de violência física, pensando ali em resguardar a segurança da sobrevivente, a segurança física dela é buscada a delegacia, mas mesmo nesses casos, a porta de entrada é a saúde. E aí é um ponto que a Patrícia trouxe muito bem, que é fundamental a gente garantir a vida da pessoa. Não tem como fazer uma denúncia sem pensar que a saúde dela, a integralidade dela deve ser garantida em primeiro lugar. Então, aqui no nosso fluxo, que é um fluxo visual, por isso esses dois tipos de violência, elas são emergenciais, porque é justamente para garantir que a gente consiga frear essas consequências a longo prazo. Então, além disso, nós temos o outro ponto também. Se caso a sobrevivente queira denunciar se é uma agressão que já foi ali atendida a questão da saúde, ela queira denunciar, claro, dentro dos hospitais tem a notificação também que ela pode ser feita, mas ela também pode buscar, caso ela deseja, a delegacia também. Em casos de criança e adolescente, acionar o conselho tutelar. Mas no Brasil, nós temos, para casos de violência contra mulheres, nós temos as delegacias especializadas também no território. E, claro, no Rio Grande do Sul, nós temos tem a Sala das Margaridas também, que é possível fazer um atendimento mais especializado para as sobreviventes de violência também.
E se houver risco imediato à segurança da sobrevivente, a gente sempre traz, que é muito importante. A gente quer garantir, mas a gente também precisa recorrer a quem tem as habilidades, competências e ferramentas necessárias para garantir a segurança da sobrevivente. Então, em outros momentos, a gente sempre reforça que nós não temos, por exemplo, eu, Eliana, Patrícia, Tamires, não temos essas ferramentas e habilidades para garantir a segurança da pessoa sobrevivente, mas a gente deve acionar quem, de fato, a quem compete garantir essa segurança. Então, nesse caso, acionar sempre a polícia e, claro, em casos em que a sobrevivente tenha já uma medida protetiva, é importante que algumas cidades tenham a Ronda Maria da Penha, a Guarda Maria da Penha, que pode acionar para garantir essa segurança. E, claro, em casos de criança e adolescente, reforçando acionar o Conselho Tutelar. Para casos de violência emocional, violência psicológica, é importante que a sobrevivente também possa acessar esses serviços também da rede, como CAPS, como inclusive CREAS também, claro que para dar um suporte ou direcionamento também para a pessoa sobrevivente. E em alguns estados, possuem grupos psicossociais também para garantir esse reforço. Inclusive, no Rio Grande do Sul tem um projeto que é do Tribunal de Justiça que faz esse acompanhamento com mulheres, e aí a gente identificou também que esse grupo ele continua ativo, continua funcionando também, ele pode ser um momento também para que a pessoa sobrevivente possa ter acesso a esse serviço também. O fluxo, ele é nada mais do que exatamente isso que a gente trouxe. E aí, como a Patrícia reforçou no início, a gente sempre coloca em algum lugar completamente visível para que logo quando aconteça uma situação assim, a gente possa estar acionando também diretamente e saber para onde encaminhar, principalmente nos casos de violência sexual e violência física, que é uma corrida contra o tempo, pensando nessas consequências a longo prazo, é fundamental que a gente saiba para onde caminhar. E esses espaços que estão em branco, né? Assim, por exemplo, embaixo da saúde, a gente normalmente preenche com o nome dos locais também. Então, é claro, entendendo a especificidade de alguns serviços que, por exemplo, o hospital da criança, que tem um limite da idade também para atendimento, hospital das mulheres, para onde referenciar. E nesses casos de emergência, nesses casos de traz esses pontos, nós temos sempre um mapeamento que é fundamental fazer para o que tem, o que nós temos na rede, que é o que meus colegas trouxeram também. Não adianta a gente fazer um direcionamento para um serviço, sendo que ele realmente não está funcionando, que a pessoa sobrevivente pode chegar até lá, mas que ela vai encontrar portas fechadas também. Então, até nesses casos, fazer a denúncia, buscar ajuda, é um momento muito sensível para a pessoa sobrevivente, que caso tenha alguma situação em que seja uma barreira para o acesso, é possível que a gente nunca mais tenha, é possível que a sobrevivente nunca mais tenha a autonomia para fazer esse tipo de apoio, né? A gente tem diversos casos pelo Brasil, inclusive da acessibilidade, né, dos serviços da rede, que identifica a pessoa sobrevivente, né? Recentemente, casos em que liga, solicitando uma pizza, algumas coisas assim. Então, isso são exemplos de como é fundamental estar alerta e, principalmente, saber o que não fazer. Isso. Então, nos casos, e aí a gente traz mais um ponto que uma lâmina